E aí, pessoal, tudo bem? Acredito que muitos alunos não me conheçam, né? Eu conheço um ou outro apenas dessa turma, né? Eu fico mais ali no CCA, né, na Agrotins, e vou muito pouco aí na Graciosa. Agora vocês já são veteranos, né? Já estão acostumados aí a estudar, né? Alguns já não tem mais sono, né, durante a aula, já consegue assistir a aula inteira sem dormir, né? Bom, eu sou o professor Lucas Naoi e vamos fazer aqui a disciplina de estatística. Bom, essa disciplina, gente, tem um histórico não muito bom, né? Ela tem um dos maiores níveis de reprovação aí na agronomia, né? Mas não é que é uma disciplina difícil, não. É que o pessoal é muito desleixado, né? Acredito que tem que levar a sério a disciplina, né? Porque ela é algo novo, né? A gente não, são palavras novas. A gente tem que estar consciente que precisa estudar, né, gente? Bom, não estou colocando medo, não. Mas vocês vão ver, né? Que não é todo mundo que se adapta, né? O pessoal às vezes gosta mais de biologia, outro gosta mais de geografia, né? Depende da área, né? Outros não gostam de cálculo, então não tem como, né? Eu tenho trabalhado, né, com cultura de grãos, plantas nativas, né? Entretanto, eu sei que alguns alunos entram na universidade com algumas ideias, né, de pesquisa que gostaria de desenvolver. A gente está aberto aqui, se você quiser desenvolver alguma numa área diferente, né, a gente também está aqui, a gente pode estar conversando e se eu não der conta, você pode ter certeza que tem um professor na Unitins, né, que dá conta. Aqui a Unitins tem muito professor, né? A gente às vezes se apega muito aos professores da própria agronomia, mas tem muito professor, né, que pode estar te orientando fora da agronomia também, às vezes, né, ter algum projeto aí interdisciplinar, né, ou intercurso, né, que também é possível de estar desenvolvendo, tá? Então, fica aqui à disposição também, viu, gente? Mas vamos começar essa disciplina. Eu acho que todo mundo está empolgado. Ela é EAD, né? Eu acho que sendo EAD causa muita insegurança, né? Eu acho que não é insegurança, mas a pessoa fica mais desleixada, né? Não assiste a aula direito, né? Passa o vídeo rápido, né? Não tem paciência. Ninguém tem paciência para assistir vídeo, né? Então eu tento fazer as aulas curtas e vamos aí estar aprendendo um pouco de estatística. Então, o que a gente vai aprender nessa disciplina, né? Nós temos aí a ementa, né? Que é um balizador, né? Vamos dizer assim, da disciplina. Bom, gente, vocês vão estar praticamente reaprendendo, para muitos, né? A reescrever. Eu noto, né, que os estudantes de agronomia, eles vêm um pouco cru, vamos dizer assim na notação, né, de estatística. Então a gente praticamente aprende a escrever novamente, aprende a organizar a nossa lógica, né? Então, sempre que possível, você tente escrever, né? Aprenda o que é as letras gregas, né? A sigma, beta, né? Gama. Vocês sempre vão estar usando, né? E os livros de estatística sempre usam a notação grega, né? Então você também aprender a escrever o jeito certo. A gente vai estar no início, eu vou estar fazendo aí, né? Bem lentamente, né? Para vocês estarem pegando o vocabulário também, né? Porque às vezes eu falo um pouco complexo, mas no início, mas não liga não, porque com o tempo você vai estar lendo os livros e essa anotação vai estar entrando na sua cabeça e com o tempo vocês vão ver que vocês vão ter uma facilidade de ler até esses livros mais complexos, né? Que antes você tinha tipo uma barreira e a gente vai quebrar essa barreira, né? Das fórmulas, né? Que vocês vão ver que
essas fórmulas aparentemente parecem um monstro, né? Mas agora é o momento de vocês verem, né, que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Vocês vão notar que vão ficar mais familiarizados, né, com essa notação e com o tempo vocês vão ver que era simples, né? A gente que tem uma dificuldade inicial porque é algo novo. Então, eu gostaria que vocês escrevessem, façam exercícios escrevendo, não é para fazer lendo na mente, não. Vamos dizer assim, matemática, né? Só aprende praticando, né, gente? Aprende praticando. Não tem esse negócio de a gente pular etapa, né? A gente tem que fazer certinho, né? Passo a passo no início, depois a gente usa o raciocínio, mas no início tentem fazer passo a passo para acostumar a lógica, né, na sua cabeça aí, tá bom? Então vamos escrever muito, né, fazer muito exercício para treinar, né, um pouco a lógica aí, tá bom? Então, entendendo aí como é que vai ser a sua nota, né? O pessoal tem muita dúvida, né? Que muda de professor para professor, né? Então, a gente vai ter duas avaliações, a avaliação A1 e a avaliação A2, né? Valendo 6 pontos. Então, A1 presencial e A2 online. Depois eu vou dar dando mais detalhes. Aí vai ter os trabalhos, né, gente? Que a gente chama aqui no EAD de tarefa. Vai ter uma tarefa, né, entre o dia 13, né, inicia em 13 de agosto e finaliza em 9 de outubro, valendo 3 pontos. E uma outra tarefa, né, no dia 15 de outubro a 19 de novembro. Essa tarefa, gente, ela aparece, né, aí no Educa, né? Vocês já devem ter visto e vocês devem carregar ela aí no botão que vai aparecer ali. Vai estar bem nas instruções lá, aí vocês vão estar vendo lá, carregar a minha tarefa, né? É para fazer, né, gente? À mão, né, gente? Tem que fazer na mão para mostrar que você sabe, né? Bom, então notem que se você somar a nota da 1, da tarefa 1, dá 9 pontos. Falta 1 ponto. Então esse 1 ponto é da interação, né? No fórum, né? Você está discutindo, né? Você está postando alguma coisa interessante lá, às vezes é uma dúvida, né? Então, por quê? Para estimular, né, gente? Pelo menos 1 ponto para você estar interagindo lá, né? No Educa, né? Então, é um estímulo, né? Então, você tem 1 ponto caso você, né, interaja, né, lá no fórum. O próprio Educa, né, ele já contabiliza lá, né? Então, a avaliação mais o trabalho, 9 pontos, né, na primeira nota, e na segunda nota é a mesma lógica, né, sendo 1 ponto de interação, né? Esse ponto é como se fosse a participação na aula, né? Então, a soma dessas duas notas dividido por 2 dá a média parcial. Se você não obter 6, você vai para o exame final. O exame final, gente, o pessoal tem muita dúvida às vezes, né? Tirei mais de 6 no exame final, passei. Gente, o exame final é a média da média parcial com o exame final. Então, não adianta você tirar 6 no exame final que você ficou. No mínimo que você tem que tirar no exame final é 6,5. Mas depende muito de quanto você tirou na média parcial, né? Porque a média final tem que ser maior que 6, né? No regimento da instituição. Mas vocês já estão craque, né? Isso, já estão sabendo. Então, gente, quando são essas avaliações? Bom, a A1 vai ser presencial aí no campus da Graciosa, né? Em 1º de outubro. A princípio, né, eu marquei essa data, mas se tiver algum conflito, a gente pode mudar. E vocês postem no fórum aí geral, que a gente vê mas já também sugere uma nova data, né? E a gente pode estar modificando se for preciso, né? A princípio, 1º de outubro presencial. Professor, pode usar a calculadora? Pode, né? Deve, né, usar a calculadora, né? Professor, pode usar celular?
pode usar celular, né? Eu acredito que a calculadora é mais adequada, né? Porque vocês já vão aprendendo a utilizar ela, né? A fazer as contas estatísticas, né? Das 15 às 18, né? E a prova é individual, né, gente? Individual. E não tem consulta, né? Não tem consulta. Você só pode usar aí a calculadora ou o celular, né, para estar resolvendo. Já a avaliação 2, né, dia 26 de novembro, também a data a gente pode modificar se tiver algum conflito, sendo, né, só que dessa vez é online, né? Vocês vão precisar de internet nessa data, né? A não ser que ocorra aí um desastre, né? Não tem internet, não sei, né? Porque essa data já vai estar ocorrendo chuva, né? Às vezes falta luz, mas a princípio vamos deixar essa data, né? E quem precisar também de... Depois eu vou estar dando instruções antes, né? Dessa avaliação, né? Quem precisar de computador, a gente vai estar arrumando uma sala para vocês disponibilizar ali na Graciosa, né? Quem não precisar pode fazer de casa mesmo, né? E o exame final? Pode fazer no celular? Gente, no celular é mais difícil de fazer essa avaliação online, né? É bom um notebook ou um computador. E o exame final, né, vai ser online e cai toda a matéria, né, da disciplina. E vai ser um pouquinho mais cedo, né, às 14 horas, no dia 9 de dezembro. Essa data já é mais difícil de estar mudando ela, né? Porque são datas assim mais institucionais, né? Então é mais difícil de mudar, mas é passível de mudar ela assim dentro de algum... Porque depende muito quantas pessoas ficaram, né? E pode acertar para antecipar essa prova se todos concordarem, né? Agora, fazer depois é mais difícil, é mais fácil antecipar esse exame final. Tá bom? Quando chegar a época, qualquer dúvida, vocês postem no fórum e a gente, né? Lógico que a data assim já tem que ser decidida agora, né? Mas os outros pormenores, né? Como é que vai ser a prova, assim, vocês, se tiver dúvida, pode estar postando. Nas aulas, às vezes, tem essa dúvida, né? O material complementar, né? Cai na prova? Não, gente. O material complementar não cai na prova, né? Ele é só colocado para você ter uma visão mais holística da aula, né? Do uso, alguma coisa nesse sentido. Então, o assunto lá do material complementar não cai na prova, né? A não ser que tem uma sobreposição, né? Da aula, coincide que o material complementar, né? Realmente era quase que uma repetição, um pouquinho, um complementa mais às vezes, né? Mas a princípio o material complementar não cai na aula, é mais uma leitura para você estar realizando, para você melhorar a sua visão aí sobre o assunto da aula. O fórum geral, né, gente? Mesmo se você não tenha o que, né, dúvida, alguma coisa, poste alguma coisa no fórum geral para ver se ele está funcionando, né? Alguma coisa da expectativa sua, né? Alguma coisa, postem lá para ver se... Porque o dia que você precisar do fórum geral, você tem que saber se no seu sistema está funcionando. O fórum de aula, gente, tentam responder lá, né? Porque a interação vale 1 ponto, né? E o fórum de aula é importante aí nessa avaliação, né? E a frequência, né? A frequência, como é que vai ser, como é que não é calculada, como é que é feita, né? Então, o sistema que vocês trabalham é o Educa, né? Ele tem um sistema aí que vê o progresso do aluno. E como é que ele vê o progresso do aluno? Ele sabe se você entrou na aula, quanto tempo você ficou na aula, se você fez postagem no fórum ou não, né? Se você interagiu. Então, ele é um sistema que ele gera um relatório, né? E esse relatório aí, ele já dá se você está presente ou não na aula. Então, gente, entre na aula, porque esse é um sistema automático e não tem como eu ficar aí
ajudando, né? Se você não entrar na aula, não tem como eu ficar te ajudando na frequência. E frequência reprova, né? Vocês que não estão acostumados aí na universidade, frequência reprova também aqui. Então, como é um sistema automático, gente, você tem que entrar na aula e você tem que fazer lá as interações, né? Ver o vídeo, que o sistema é inteligente, né? O Educa, né, é inteligente. E o relatório, ele gera automático, tá, gente? Então a frequência é automática, praticamente, né? Vamos dizer assim, tá bom? Quem ficar, a não ser que alguém fique doente ou está internado, né? Não tem como acessar, aí sim essa frequência pode ser abonada. Vou gerar o relatório lá, ver que você não tem interação. Só que aí você vai ter que entrar no protocolo, né? Entrar com atestado médico, né? Aí é outra história normal do regimento da universidade. Mas, a princípio, tentem entrar, interajam, que a frequência está garantida. Tá certo, gente? Então, vamos começar esse semestre. Acredito que todos estão empolgados, né? É uma nova expectativa esse ano. Então, boa sorte a todos, um bom semestre e que Deus nos acompanhe nessa caminhada.